A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema O Bem e o Mal, pela expositora Thalita Braga, do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui na página do YouTube. É um prazer estar com vocês nessa nossa palestra online, nesse momento que estamos vivendo, para falar sobre o assunto o bem e o mal. E como vocês já sabem, nós vamos começar a introdução com a leitura de uma página, depois a prece e depois então nós vamos fazer a exposição, tá ok? A página de hoje foi escolhida de acordo com o tema que nós vamos tratar. Então, no finalzinho do estudo, eu vou remeter um pouco ao que eu falei aqui, tá? O livro é Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e é o capítulo 39, Convite ao Bem. Mas quando fores convidado, vai, Jesus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Agora, vamos fechar nossos olhos e iniciar a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queremos agradecer por mais uma chance de estarmos juntos aqui nesse momento para ouvir os seus ensinamentos, para aprender cada vez mais, para trocar o conhecimento, porque aqui nós fazemos uma troca, ninguém sabe de tudo, a gente sempre troca conhecimento e cada um aprende um pouco mais. Que o Senhor possa estar conosco durante todo esse tempo que estaremos aqui conversando, sempre nos intuindo e nos trazendo lições para que possamos ter essa hora bem proveitosa. Muito obrigada por tudo, continue conosco, que assim seja. Bom, vamos lá, vamos iniciar então essa exposição. Como falei antes, o nosso tema é o bem e o mal. E nós vamos começar de uma forma que eu gosto muito de fazer, trazendo alguns conceitos, né, para a gente introduzir antes de entrar realmente no assunto, né, trazer alguns conceitos para a gente refletir sobre esses conceitos e depois aplicar na visão espírita. E vamos começar pelo conceito de mal, né? O que é o mal? O conceito do dicionário é o seguinte: o mal é tudo que é prejudicial ou fere, que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo. É algo nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Então, tudo aquilo que faz mal a uma outra pessoa,
né? Como eu já disse, né? Faz mal, é um conceito de mal daquele definido pelo nosso dicionário, né? E também pode ser definido como o contrário do bem, né? Onde não há o bem, há o mal. O que prejudica, fere ou incomoda, calamidade, desgraça. Então, assim, tudo aquilo que a gente, quando pensa, né, que vai prejudicar alguém, que vai causar algum dano a alguém, isso é um mal. Mas a gente também tem que pensar que não é somente fazer mal a alguém. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. E qual seria a origem desse mal, né? Porque para a tradição religiosa antiga, o mal, ele tem a origem no pecado e na inveja de um anjo criado por Deus que decidiu tomar o seu lugar. E aí a gente já conhece, né? Desde pequeno a gente sempre ouve falar, né, pela tradição religiosa, sobre esse anjo decaído, que há quem denomine de diabo, de Satã, ou então de Lúcifer. Que aqui eu trouxe uma imagem bonitinha, né? Um Lúcifer bonitão, para a gente poder rir um pouco da situação. Mas a tradição religiosa é essa. Deus fez os anjos, né? Construiu tudo, fez os anjos, e esse anjo, o Lúcifer, ele decidiu então tomar o poder, tomar o lugar de Deus e ser alguém superior a ele, ter tudo que ele tem. E aí então Deus expulsou do paraíso, ele foi para o inferno e virou o diabo, o Satanás, o Satã, o Lúcifer, enfim. Então, essa é o que a tradição religiosa nos aponta, né? Teria o mal, então, origem em Deus? Já que foi ele quem, pela tradição, quem criou o anjo, então o mal teria origem nele? E aí, então, a gente pensa que Deus é o princípio de todas as coisas. E também que ele é toda sabedoria, bondade e justiça. Então, se ele é o princípio de todas as coisas, a gente entende que ele criou tudo e todos nós. Mas ele é sabedoria, bondade e justiça. Então, a gente começa a achar difícil que ele tenha, então, a origem do mal esteja em Deus. Ele é infinitamente sábio, justo e bom. Então, ele não pode produzir nada que seja mal ou injusto. Se ele não pode produzir nada que seja mal ou injusto, então como que está de onde vem essa origem, né? O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Aqui o que eu estou colocando são pequenos fragmentos das pesquisas que eu fiz, tá? Então não trouxe tudo. Mas o que a gente pode falar é que o mal que nós observamos não pode ter origem nele. Como se ele é bom, se ele é justo, como que o mal vai ter origem nele? Então a gente começa a pensar, Deus nos criou todos nós, e nós, mesmo assim, somos maus. Mas como assim somos maus? Por que isso acontece, né? Será que ele também criou a maldade dentro de nós? Não. Ele não pode, né? Não tem como. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, ou ele seria igual a Deus, e por conseguinte tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou ele seria inferior. Então a gente pensa, Deus não criou o mal. Então tem um outro ser que é esse ser quem criou. Não, porque um outro ser que tem esse mesmo poder de criação, ele seria Deus. Então não tem como, porque Deus é único. Deus é bom, Deus é justo, logo ele não pode ter criado o mal. E aí a gente vai começar a refletir um pouco sobre isso. E o que é o bem? A gente falou do mal, agora o que é o bem? Pelo dicionário, mais uma vez, bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. É o contrário de mal, porque nós vimos lá que o mal é o contrário de bem, né? Que tem relação com bondade, honestidade, gentileza, caridade. Então, diante disso, nós podemos aguardar que o bem aconteça por si só, né? Se o bem é o contrário de mal e ele é todo pautado na bondade, na honestidade, na gentileza, na caridade, como que a gente pode imaginar que o bem, nós vamos simplesmente sentar e o bem vai acontecer?
Não, o bem não é uma coisa que acontece por si só. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos ser bons, precisamos ser honestos, gentis, caridosos, entre diversas outras coisas que nós precisamos fazer para que esse bem floresça, né? E qual é o conceito espírita, então, de bem e mal? E aí o conceito foi trazido do Livro dos Espíritos, na pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Os Espíritos respondem: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Essa frase já diz tudo, né? Quando você age de acordo com as leis de Deus, quando você é caridoso, é bom, é justo, quando você pensa no próximo antes de tomar qualquer atitude, você está fazendo bem. Você está pensando naquela pessoa e você está fazendo bem para aquela pessoa ou para aquela coletividade. Então você está fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, o bem. Agora, quando a gente se afasta desse bem, a gente então acaba fazendo o mal. Porque a gente parou de fazer o bem, deixou de ser justo, deixou de ser caridoso, deixou de ser gentil, nós então passamos a fazer o mal. Então, se nós fizermos o bem e nos adequarmos às leis de Deus, né, nós estaremos sendo bons. Agora, se nós não fizermos, se nós fizermos o mal, ou se nós simplesmente não fizermos o bem, nós estaremos nos afastando e infringindo a lei de Deus. E como distinguir o bem e o mal? Né? Porque às vezes a gente se depara com situações que as pessoas querem fazer o bem, mas acabam fazendo mal para outras pessoas. Elas pensam estarem fazendo bem, tem toda boa intenção, não há maldade. Elas querem fazer o bem ao próximo, a uma outra pessoa, mas elas acabam prejudicando a evolução daquela pessoa. Né? A gente fala muito aí, quando um pai ou uma mãe, por exemplo, eles querem fazer tudo pelos filhos, né? Eles não ensinam que os filhos vão lá, façam por si só, não ensina. Mas aí quando chega na vida adulta, os filhos precisam saber daquilo. Aquilo que lá atrás não foi passado, não foi ensinado, ele vai aprender com a vida, né? Uma coisa que ele podia lá de pequenininho ir aprendendo, aí vai chegar num determinado momento, a vida vai empurrar. Os pais, em momento algum, queriam fazer mal. Não quiseram aquilo. Eles pensaram em estar protegendo, mas acabaram fazendo não um mal, mas vamos dizer assim, atrapalharam um pouquinho, né, naquela evolução. E aí, continuando lá nas perguntas, na pergunta 631, o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Então olha só, olha que interessante, porque os espíritos falam que quando ele crê em Deus, ele consegue, e quando ele quer saber. Então, muitas vezes a gente passa por situações que a gente avisa a pessoa e fala, olha, isso não está certo, isso não é legal. E a pessoa recusa aceitar o que nós falamos. Por quê? Porque ele não quer saber. Do jeito que ele está fazendo, ele acha que está certo e é assim que ele quer manter. É assim que ele vai continuar. Por quê? Porque ele não quer saber. Mas nós somos inteligentes para saber. No fundo, aquela pessoa sabe que não está fazendo bem. Se ela crê em Deus, se ela acredita, se ela tem o mínimo, um pouquinho do conhecimento, se ela é uma pessoa ética, uma pessoa com moral, ela vai saber. Mas quando ela não quer saber, fica difícil, porque todo mundo pode avisar, mas ela vai continuar fazendo aquilo, porque para ela se fecha para a verdade, ela se fecha para aquela sabedoria. Na pergunta 632, o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? E aí foi o que eu falei agora há pouco, né? Jesus vos disse, vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganarás. Bom, não vos encanareis, desculpem. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente tomar qualquer tipo de atitude? O que eu estou fazendo é bom para a pessoa? Eu estou fazendo um bem? Eu gostaria que fizessem aquilo comigo? Se eu não quero que façam comigo,
como eu vou fazer ao próximo? Não tem como. Eu tenho que fazer com o próximo aquilo que eu quero que faça para mim. Se eu penso, essa minha atitude está errada, eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo, opa, então peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não estou no caminho correto. Eu não estou trilhando o caminho do bem. Eu vou fazer mal para uma pessoa e não é isso que eu quero. E aí quando você começa a se colocar no lugar do outro, você começa a perceber então, e aí você começa a saber e querer saber aquilo que você está fazendo. Se aquela atitude é legal, se aquela atitude está pautada no bem ou não. Trouxe algumas imagens aqui para poder a gente pensar um pouco em atitudes de bem, né? Por exemplo, eu acho que ela é uma médica, se eu não me engano, que estava dando água para a criança. Esse projeto que existe das pessoas que são cadeirantes e têm dificuldade, porque infelizmente nós não temos adaptação para cadeirantes e diversas outras deficiências em vários locais do pontos turísticos, enfim, e aí às vezes as pessoas com deficiência não conseguem ir, por exemplo, praia, uma coisa que pra gente é muito normal, muito tranquilo, para eles não é. E aí tem um grupo de pessoas que eles se mobilizam, têm as cadeiras adaptadas para colocar essa pessoa na cadeira e levar até a água. A moça da lanchonete dando sorvete para o rapaz que tem, me parece, algum tipo de paralisia e não conseguia tomar o sorvete sozinho. Ela foi lá e deu o sorvete para ele. Uma coisa também que a gente não consegue pensar, é tudo tão normal pra gente, é tudo tão fácil pra gente. Olha o bem que ela fez para essa pessoa, né? O senhor que deu o chinelo para o menino de rua, as pessoas que vão aos hospitais para levar alegria para as crianças, para as outras pessoas internadas, adultos, né? Fazendo bem para essas pessoas que já estão com tanta dificuldade dentro de um hospital. Aqui foi bem recente, né, a questão do incêndio que teve na Austrália, o bombeiro dando água para o koala, que estava morrendo de sede no fogo, no meio do fogo. Então, são pequenos gestos, né? Pequenos gestos que nós podemos ter e que se eu me colocasse no lugar de qualquer um deles e pensasse gostaria que fizesse comigo, então eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer esse gesto de bondade com essas pessoas, né? Eu gostaria que fizessem isso comigo. Eu gostaria que eu recebesse um tratamento amoroso como eles estão dando, né? Então a gente tem sempre que pensar nisso. São algumas imagens, se a gente colocar na internet a gente acha muitas, trouxe só algumas, mas se a gente colocar na internet a gente acha diversas e a gente consegue pensar em outras situações e refletir o que eu quero para mim e o que eu quero fazer para o meu próximo. O bem está relacionado à virtude, como sempre, né? E a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Essa definição, não fui eu que trouxe, ela está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, e essa é a definição, então, da virtude, né? Ser tudo isso, ser bom, caridoso, sóbrio, modesto, ajudar, são qualidades do homem virtuoso. E o bem está relacionado a essa virtude. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Falei até agora um pouco atrás, né? Se você tem ética e moral, você vai saber que aquilo que você está fazendo não é bem, não é o bem. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista o bem e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Sempre, se vocês repararem, tudo que eu li do Livro dos Espíritos está sempre remetendo à lei de Deus. Se nós seguirmos a lei de Deus, se nós seguirmos os ensinamentos passados por Jesus, nós estaremos no caminho do bem. Se nós formos caridosos, estaremos no caminho do bem. Quando nós fazemos tudo pelo próximo, tudo por aquele que nós podemos fazer, estaremos no caminho do bem, né? Até para aquela pessoa que a gente não conhece. Às vezes, passando pela rua, acontece alguma situação e você pode ir lá e ajudar aquela pessoa.
Você nunca viu aquela pessoa, mas ela está precisando, ela está passando por um momento que ela precisa de uma ajuda. Então você vai lá e vai ajudar. Você vai ser bom, você vai ser caridoso, amoroso. Quantas pessoas, às vezes, nas ruas, por exemplo, precisam só do carinho, do conforto de algumas palavras, de alguém que dê atenção. Você nunca viu aquela pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa, e aquela pessoa também não sabe quem é você. Mas ela precisa só daquele conforto, só daquele carinho, daquela atenção que você pode dar. É uma pessoa que você nunca viu, mas você pode fazer o bem por ela, né? A gente não precisa fazer o bem só por aqueles que nós conhecemos. Os conceitos de bem e mal existentes nas obras espíritas são muito claros. Nós vimos aqui. Foi bem separadinho. Não tem como você achar que está fazendo bem e está fazendo mal, porque quando você quer saber e quando você segue as leis de Deus, você percebe, opa, estou no caminho errado. Os conceitos, na visão espírita, estão muito bem definidinhos. Eles são de abrangência universal e atemporal. Por quê? Ele não é válido somente para quem mora num país tal, no estado tal. E são atemporais, porque eles são válidos para sempre. Eles valeram lá atrás, eles valem hoje e vão valer amanhã. Não tem um prazo definido que você vai levar o bem apenas até a data tal. Não existe. É um conceito atemporal. Não produzem dúvidas ou interpretações equivocadas. Não tem como. Quando nós lemos aqui, nós vimos muito claramente. Nós temos o caminho a seguir, o conceito, o Espiritismo já nos passa o caminho a seguir, seguir pelas leis de Deus, seguir no caminho da caridade, do amor, no Evangelho, e aí nós vamos saber exatamente por onde nós temos que ir. Não tem dúvida e nem dá margem para interpretação. Estão destinados a todas as pessoas, independentemente do nível evolutivo em que se encontram. A gente sabe que tem irmãos que estão em um nível evolutivo um pouco inferior. Mas isso aqui serve para eles também, porque a ideia não é evoluir, a ideia não é se superar, o espírito crescer, o espírito se melhorar. Então é válido para todo mundo. Não é válido só para quem sabe, não é válido só para quem tem conhecimento, quem sabe um pouco sobre o assunto. Não, é válido para todo mundo. Todo mundo tem que entender e praticar o bem e deixar de praticar o mal. Ele é válido para todos. Há quem não consiga fazer o bem? Será que o mal é tão forte que a pessoa não consegue fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticá-lo. Então, todo mundo consegue fazer o bem. O mal não vai ser tão forte ao ponto de produzir um arrastamento que aquela pessoa não consiga fazer o bem. Ela vai conseguir. Agora, se for uma pessoa egoísta, uma pessoa mesquinha, de fato, vai ser difícil ela fazer o bem. Porque aí o bem que ela vai visar é o bem a ela mesma. Ela não vai visar o bem ao próximo, o bem à coletividade. O bem é só o dela. Ela faz o que ela puder fazer, o que estiver ao alcance dela, para que aquilo seja melhor para ela e não para o próximo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Isso é muito importante, porque ser caridoso, às vezes a gente fala assim, eu sou uma pessoa muito caridosa. Eu dou roupas para as pessoas, eu dou comida, eu dou dinheiro, eu dou tudo. A pessoa simplesmente doa, porque ela pensa assim, bom, eu vou fazer aquilo ali para ficar bem, né? Vamos lá, eu vou fazer. Ser caridoso é fazer o bem? Então tá bom. Não que seja ruim, é o começo, né? Mas o que fala é ser útil na medida do possível. Então a gente tem que pensar na caridade, mas a gente também tem que pensar em outras formas de fazer o bem. Às vezes, a caridade por si só, material, não é o que aquela pessoa precisa naquele momento. Ela precisa de um outro tipo de caridade. Aí você vai fazer o bem sendo útil. Ela precisa de uma ajuda, de palavras, de consolo. Olha o bem que você vai fazer para aquela pessoa que está precisando, sem precisar necessariamente fazer uma caridade financeira.
com ela. Então não é simplesmente ser caridoso, né? E nem aquela coisa de eu sou muito caridosa, eu pego tudo que eu não uso no armário e vou fazer caridade com aquilo, porque aquilo que eu gosto eu não dou, não. Só vou doar quando eu já estiver se desfazendo, quando já estiver mal, assim, já não estiver legal para usar, aí eu vou ser muito caridosa e vou doar aquilo. Então a gente tem que pensar, né? O mal é fruto da ignorância. Por que é fruto da ignorância? Porque nós ignoramos que temos que fazer o bem. Porque na nossa ignorância, junto com o nosso egoísmo, nós achamos que temos que fazer o que é melhor pra gente e não pro próximo. Muita gente fala, né? Eu não, vou pensar em mim primeiro, depois eu penso nos outros. É fruto da ignorância, né? Somos ignorantes, porque quando a gente faz o bem, aquele bem volta pra gente. Quando somos pessoas boas, aquele bem volta. Ninguém reclama de ficar ao lado de uma pessoa boa. Quem vai reclamar? Eu não reclamo de ficar ao lado de uma pessoa boa que me faz bem, que estar perto de mim me traz uma alegria muito grande. Eu não reclamo. O mal definha conforme o bem se estabelece. Por que ele definha? Quando a gente monta uma rede do bem, o mal vai se esvaindo, né? Porque se eu faço bem, aí eu vou contagiar uma outra pessoa a fazer o bem, e essa outra pessoa vai contagiar mais algumas. E aí nós vamos fazer uma corrente do bem. Não vai permitir que o mal continue ali. Não tem como ele ficar ali. Porque se o mal é a ausência do bem, quando nós temos o bem ali, o mal não vai se estabelecer. Não tem como. Então é o que fala, o mal definha quando o bem se estabelece. Será suficiente se não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Aí olha só a resposta dos espíritos. Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então não é simplesmente assim, eu não vou fazer o mal. Sou uma pessoa legal, não vou fazer o mal, então eu vou ficar tranquila, porque eu não faço mal para ninguém. Mas eu também não faço bem. Eu também não sou caridosa, não sou bondosa, eu não auxilio o próximo. Então, se eu não faço bem, eu não estou cumprindo integralmente aquilo que foi recomendado fazer, né? Então, a gente tem que fazer o bem no limite das nossas próprias forças, dentro daquilo que a gente consegue fazer. O meu máximo de repente, financeiro, psicológico, é até aqui. Eu não consigo transpor. Por exemplo, financeiramente, eu só consigo ajudar com tanto por mês. É o máximo que você consegue. E psicologicamente, às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda muito grande, que aí você tenta conversar, né, para tentar melhorar os pensamentos e não tem jeito, a pessoa não consegue, ela está numa situação tão complicada que você, no seu limite do seu conhecimento, não consegue mais ajudar. E aí talvez essa pessoa precise de uma ajuda especializada, de uma ajuda profissional. Você vai ficar ali com aquela pessoa, você vai acompanhar aquela pessoa? Vai, até mesmo para ajudar, porque ela vai começar a tratar, mas você tem o seu limite. O limite do seu conhecimento e das suas forças. O mal não tem vida própria, é apenas a ausência do bem. A gente tem sempre que lembrar isso. Porque a gente fala, eu não fiz mal para ninguém. Eu não fiz mal. Por que isso acontece comigo? Eu não faço mal a ninguém. Será que você faz o bem? Porque, lembre sempre, o mal é a ausência do bem. Então, se eu simplesmente não faço o bem, se eu simplesmente não ajudo o próximo, eu já estou fazendo mal. Né? Eu não posso ficar sentada esperando que o mundo faça o bem e eu simplesmente receba aquele bem. Eu tenho que colocar a mão na massa, fazer a minha parte. Onde o bem se faz presente, o mal bate em retirada, que foi o que eu falei antes, né? Não tem como. Se o bem se estabelece, o mal não vai ficar. Não tem como. E como fazer o bem se estamos rodeados do mal? A gente muitas vezes faz esse questionamento. Pra que eu vou fazer o bem? Tá todo mundo fazendo mal aqui, eu vou chegar, uma única pessoa, vou fazer o bem aqui, eu não, eu vou embora, vou largar todo mundo, eles que se virem. Olha só, a ausência do bem, você já vai fazer o mal. Todos os fracassos do dia são resultantes da ação de um só adversário, o medo. Algumas situações nós temos medo de fazer o bem,
Outras situações nós ignoramos que nós podemos fazer o bem. Outras situações a gente foge de fazer o bem. Nós temos medo da opinião, medo dos pensamentos alheios, medo da crítica. Quantas vezes nós não deixamos de fazer o bem a alguém porque ficamos com medo do que achariam da gente? O que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão falar de mim se eu fizer isso? Ué, vão falar que você é uma pessoa boa. Ah, não, nem todo mundo. Ué, mas aí então você vai ficar com medo daqueles que de repente por inveja, porque você está fazendo uma atitude boa, vai decidir falar mal de você, e aí você vai deixar de ajudar o próximo por medo da opinião? Não é legal, né? Quando houver o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá a prática do bem. Aquele amor genuíno ao próximo, aquela ajuda genuína que você quer dar ao próximo, quando for genuína mesmo, quando for de coração, você não vai temer o que os outros vão falar. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais ocasião de praticá-lo. Voltamos mais uma vez ao egoísmo, né? Porque a gente acaba deixando o egoísmo dominar. Com isso, o medo também nos domina. Medo da opinião, enfim, de diversas coisas. E aí a gente não faz o bem. Quando ele nos domina, a gente não consegue fazer o bem. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Todos nós estamos aqui para fazer o bem. Como eu falei antes, até aquelas pessoas, aqueles irmãos que ainda estão no estágio mais inferior da evolução deles. Porque a intenção é que eles evoluam. Então, todos nós estamos crescendo, estamos evoluindo e podemos sim fazer o bem, dentro das limitações de conhecimento mesmo, de evolução que o nosso espírito tem. O ambiente no qual o espírito renasceu ou vive influencia na prática do bem? O que os espíritos perguntam aqui, né? Se o ambiente onde aquela pessoa está exerce um arrastamento que obrigue aquela pessoa a ter determinados comportamentos. Por exemplo, o espírito nasce em uma família ou em uma situação que ele convive com a criminalidade, né? Com pessoas que cometem crimes, enfim. Aí os espíritos, então Kardec pergunta, né? Aquela pessoa que nasce naquele ambiente, ele está fadado, não tem jeito, a ser uma pessoa que vai para o crime? E a gente sabe que não. E os espíritos falam que pode exercer um arrastamento? Sim, pode, porque é onde ele está, é onde ele convive, o tipo de local que ele convive. E o que ele aprende, né, materialmente falando, né, na vida, ele vivencia aquilo diariamente. Então pode exercer um arrastamento? Pode. Mas irresistível, não. O que isso quer dizer? Se ele exerce um arrastamento, exerce. Os espíritos já confirmaram. Mas esse arrastamento não é irresistível. O espírito tem como dizer não. Tem como dizer que não quer. E nós vemos aí diversas situações que acontecem. Que a gente fala, nossa, mas essa pessoa é tão boa e vive numa família tão complicada, numa família de pessoas que cometeram crimes e, poxa, ele ele não comete. Por quê? Porque pode exercer o arrastamento? Pode, mas ele exerce o bem, ele faz o bem. Então ele resistiu a esse arrastamento, que é a intenção, a intenção é que isso aconteça, é que ele consiga resistir, porque muitas vezes ele também está ali por uma prova, por uma necessidade de estar ali e uma necessidade de resistir e de não se deixar sucumbir novamente. No meio dessa atmosfera de vícios, podemos encontrar grandes virtudes. Podemos. Falei aqui, tantas situações que a gente verifica, né? Duvido que ninguém, que todo mundo que está aqui assistindo, que ninguém saiba de pelo menos uma situação de uma pessoa que convive num ambiente complicado, num ambiente ruim, num ambiente de pessoas que não fazem o bem e que consiga sair e que seja uma pessoa tão virtuosa. Logo, o problema do bem e do mal está relacionado com as leis de Deus, o livre-arbítrio e o progresso alcançado pelo espírito ao longo de suas várias encarnações. Então aqui os espíritos dividem, né?
que o problema do bem e do mal, ele está relacionado com as leis de Deus, como nós já falamos antes, está relacionado com as leis de Deus, o cumprimento das leis de Deus, o livre-arbítrio. E aí nós voltamos lá no início, quando eu falei que Deus não criou o mal. Isso é o nosso livre-arbítrio, porque nós que somos imperfeitos fazemos o mal. Deus não nos colocou aqui, vai lá, vai fazer o mal, porque tem que criar o mal. Não, o nosso livre-arbítrio nos permite não seguir as leis de Deus. E aí a gente acaba fazendo mal para alguém. Então, quando a gente age dessa forma, a gente acaba entrando no mal. A gente usa o nosso livre-arbítrio da forma errada. E o progresso alcançado pelo Espírito. Por quê? A ideia é que a cada vez que, a cada encarnação, a gente cresça um pouco mais, a gente melhore um pouco mais o nosso espírito, né? Então, nós vamos progredindo. E aí, nessas várias encarnações, a gente vai melhorando as nossas decisões do nosso livre-arbítrio e seguindo cada vez mais as leis de Deus. O mal existe e tem uma causa. Há, porém, males físicos e morais. Há os que não se pode evitar, que são os flagelos, e os que se podem evitar, que são os vícios. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir evitar, né? A gente vai passar por elas. Mas tem os vícios, que nós podemos dizer não. Nós podemos não aceitar aquele tipo de situação e não continuar com aquele comportamento. Há males numerosos. Há males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, ambição e seus excessos em tudo. Então, muitas vezes, quando nós agimos nos nossos vícios, no nosso egoísmo, na nossa ambição e nos nossos excessos, são os nossos males. E o que acontece? A gente simplesmente traz esse mal para a nossa vida, né? No sentido moral, o mal só pode estar assentado numa determinação humana que se fundamenta no livre-arbítrio. Como eu falei antes, a gente só vai fazer o mal se nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio, porque nós podemos saber o que é o mal, mas nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer o mal. Conforme a lei divina nos facultou a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio, nós tivemos que fazer escolhas. Com isso nós erramos e, consequentemente, praticamos o mal. Bom, e aí o que a gente tem com essa informação? Eu errei, eu pratiquei o mal, então eu estou condenado a vida inteira? Não. Nós erramos, praticamos o mal, mas temos que seguir em frente. E temos que fazer, então, o bem. Porque se nós temos consciência disso, nós sabemos, os espíritos já falaram lá atrás pra gente, nós sabemos, nós temos que querer entender aquilo ali. Querer entender o mal que nós praticamos e transformar aquilo num bem. Ao adentrar na fase hominal, adquirimos o pensamento contínuo, livre-arbítrio e razão. E Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele, se toma o mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Então, quando nós escolhemos o caminho do mal, o nosso caminho para o progresso vai ser muito mais longo, muito mais penoso, muito mais difícil. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Então nós temos que conhecer tanto o bem quanto o mal, mas que nós tendemos não fazer o mal, né? Os animais não têm livre-arbítrio e agem por instinto. Eles não... eu, por exemplo, detesto ver esses documentários que eu vejo um bichinho atacando o outro para comer, enfim. Eu sei que faz parte, porque isso daí é o instinto dele, mas eu não gosto. Mas eles não fazem isso por mal, eles fazem isso por sobrevivência, é o instinto deles. E nós temos os vícios, que são as ações que tendem para o mal, né? O vício surge não pelo fato de atender à necessidade, eles entram no excesso, porque nós temos uma necessidade, por exemplo, comer, mas quando a gente come demais, muito, vira um vício, é um excesso.
nós temos uma necessidade de sair com os amigos, enfim, de fazer toda a parte social, né, socializar. Mas se a gente sai e bebe muito, em excesso, e fica bêbado, aí já virou um vício, né? Então nós temos diversos vícios: gula, sexo, bebida, jogos. O excesso é da ocorrência do nosso livre-arbítrio. Ninguém vai chegar pra gente e vai falar assim: olha, bebe demais, vai lá. A gente vai beber porque nós queremos, né? Nosso livre-arbítrio. Todos sofreremos as consequências de nossas ações, sejam elas boas ou más. Então, nada do que eu fizer vai ficar sem consequência, né? Tudo que for feito, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, vai ter uma consequência. E eu tenho que arcar com isso, porque eu tive o livre-arbítrio, eu pude escolher não fazer e eu optei fazer. A dor é um alerta da natureza que anuncia algum mal que está nos atingindo e precisamos enfrentar. Se não houvesse essa dor, nós poderíamos morrer de diversas doenças sem saber, né? Como falam, por exemplo, a febre, né? A febre, quando seu corpo demonstra que está com febre, é porque ele está lutando, está brigando ali para algum mal que está acontecendo e ele está demonstrando que ele está brigando. E aí o que nós fazemos? Não, estou com febre, a temperatura corporal não pode subir muito. Então a gente toma um remédio para tentar abaixar aquela temperatura e deixar o corpo brigar com aquilo que está fazendo mal. Mas é necessário. A gente sente dor em algumas situações. Mas por que a gente sente? Porque é alguma coisa que está nos avisando que está errado no nosso corpo. Então nós precisamos daquela dor para a gente perceber o que está acontecendo de errado. Se não tivesse a dor, a gente passaria sem saber. E aí poderia até morrer, dependendo da situação, né, da doença, a gente não sentiria nada e ia morrer sem saber até que estava com aquele problema. Por ela nós podemos saber o que fomos e também o que tensionamos. Ela é sempre positiva. A gente reclama da dor, né? Mas ela é positiva. Estamos purgando algo ou preparando-nos para o futuro. Porque simplesmente ela às vezes chega para nos dar o empurrão que a gente precisa. Às vezes a pessoa está em um estado tão letárgico que ela precisa da dor para dar o impulso que ela precisa para conseguir melhorar e sair daquele estado parado. Então vem a dor e aí ela começa a se mexer. Não vou deixar isso acontecer, vamos lá, vou melhorar. E aí ela muda. Então muitas vezes a dor ela é necessária e é positiva. Podemos perceber o nosso vício, né? E na Gênesis tem uma passagem no capítulo 3, item 5, que fala: a dor é o aguilhão que impele o espírito para a frente, na senda do progresso. Então, a dor, ela chega muitas vezes como o empurrão, como eu falei. É ela quem vai colocar o espírito para frente no progresso. É ela que vai ser necessária para o nosso progresso. Então, quando a dor bater, a gente também não pode falar: ai, não acredito, só comigo que acontece, olha o sofrimento que eu estou passando. Vamos tentar olhar o bom daquilo, né? No momento a gente pode pensar assim: é muito ruim, só comigo e tal, mas a gente tem que tentar mudar um pouco o pensamento para entender o que essa dor está me trazendo, o que eu posso fazer de modificação em mim, no meu espírito, para seguir em frente. Não te deixes de vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não tem como, a gente só vence o mal com o bem. Depois de um temporal, aí é o mal, né? Em que parece ter destruído a paisagem, novas forças congregam-se para a obra de refazimento. Muitas vezes isso acontece, né? Vem um temporal, destrói a natureza em diversas situações e aí ela consegue se refazer, mesmo assim. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Emmanuel. Né? Então, se nós soubéssemos, a gente até sabe, no fundo a gente sabe, a gente só não quer fazer, a gente só não quer acreditar, mas no fundo a gente sabe, né? O que acontece quando a gente simplesmente abre mão de fazer o bem, né? Resistir ao mal
significa suportar pacientemente a sua presença, mas sem perder de vista o bem. Nós temos que resistir, sabendo que ele existe e sempre tentando praticar o bem, para não cair na tentação de acabar cometendo mal ou de simplesmente não fazer nada, que acaba sendo mal. E aí, quando eu falei lá no início que a passagem que eu li foi escolhida exatamente por causa desse tema, eu trouxe algumas partes daquela passagem que eu queria ressaltar aqui, né? O convite sagrado é repetido anos a fio. Então, não vai ser hoje que nós vamos ter um convite, né? E simplesmente nunca mais vai aparecer. Ele é repetido. Sempre vai ter o convite. E a gente tem que aceitar, né? A espiritualidade vai sempre dar uma nova chance. Eles vão sempre nos ajudar. Olha aqui o convite. Vem pra cá, vem pro bem, vem fazer o bem. E aí cabe a gente perceber e mudar ao nosso lado, né? No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Quando a gente atende esse convite do bem e a gente pratica as nossas ações pautadas nas leis de Deus, pautadas no Evangelho, a gente não precisa hesitar, porque a gente vai seguir o caminho do Pai. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. O que Emmanuel está falando aqui? Para a gente não esperar que a dor chegue. Para que nós possamos fazer a nossa parte, fazer o bem, sem precisar esperar que venha o empurrão. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer tudo o que nós podemos fazer, porque se esse clarim cristão já nos alcançou os ouvidos, opa, eu já estou ouvindo. Eu estou aqui hoje ouvindo sobre bem e mal e tomando consciência e refletindo sobre esse assunto. Se eu estou aqui refletindo sobre esse assunto, então eu já comecei a pensar. Se eu já comecei a pensar, agora eu vou ter que colocar em prática. Eu vou ter que seguir aquilo. Por quê? Porque aí então eu não vou precisar esperar a dor, esperar a necessidade, esperar chegar naquele momento que não tem como, que a espiritualidade vai me dar de qualquer jeito uma forma para seguir, né? Bom, então eu espero ter passado para vocês um pouquinho sobre o bem e o mal. Eu espero que vocês possam refletir hoje aqui com a gente e depois levar para a família, levar para a sua vida, levar por todo o tempo, né? Refletir durante a semana e que nós possamos cada vez mais praticar o bem, seguir o bem, fazer o melhor para todo mundo, porque somente pensando assim é que nós vamos conseguir não fazer o mal e não atrapalhar ninguém. Bom, vamos então encerrar. Agradeço a todos que estão aqui presentes, agradeço pelo convite da casa, mais uma vez, para estar aqui. Desejo a todos uma ótima semana e convido a todos nesse momento a fechar os olhos novamente para a gente agradecer por esse momento que tivemos de conhecimento, de reflexão, de troca de energia positiva, de troca de conhecimento, que nós possamos refletir cada vez mais sobre o bem e praticar cada vez mais o bem para nosso progresso, para que nós não precisemos esperar a dor para seguir em frente, para que nos elevemos, tenhamos uma vida pautada no bem, nas leis de Deus, no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Que tenhamos todos uma ótima noite, que a casa seja cada dia mais abençoada, seja cada dia mais, tenha cada dia mais a presença dos amigos espirituais, ajudando e intuindo a todos nós no trabalho. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 18 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas, com a expositora Denise Neves, do Centro Espírita Abigail, com o tema O Ponto de Vista, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 5 a 7. Aguardamos vocês!